TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung. Vou entrevistar hoje nossa irmã Celi Regina Luz da Silva no Janela do Céu. Fique conosco. Amém. Olá, irmã Celi. Olá, irmã. Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite para compartilhar. Eu que agradeço. Quero iniciar então te perguntando como é que era a Celi antes de Jesus? É uma pessoa que normal, natural, sim, né? Sempre busquei Deus, mas eu não conhecia Jesus. A gente sabe que para chegar até Deus tem que aceitar o Senhor, né? Como filho. Olha que interessante essa colocação da irmã Celi. Sempre busquei Deus, mas não conhecia Jesus. Então havia no teu coração um desejo pelo Senhor. Havia. Tu buscavas numa denominação. Eu era católica, eu ia na igreja, na missa, né? Depois eu cheguei aí em denominação também. Mas eu fui conhecer Jesus e aprender a depender dele e conhecer mesmo Cristo, assim, foi na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi aqui que eu fui, assim, iluminada, porque eu vivia no mundo trabalhando, né? Eu tenho 5 filhos, eu criei 6, porque eu criei a minha neta. Então, a minha vida sempre foi trabalhar para criar eles, né? Para sustentar os filhos, porque eu separei com eles novinhos, uns pequenos, outros já entram na adolescência. E aí eu assumi, né, os meus filhos e fui trabalhar para 5 filhos. E tu tiveste uma separação bem precoce, então? Foi... eu ia fazer 30 anos quando eu me separei. Eu já tinha 4 filhos do primeiro casamento, né? E aí eu tinha os 4 filhos e aí eu fui trabalhar, batalhar, né, para criar eles. E não conhecia nada assim do Senhor. Eu ia na missa, mas ia lá, sentava lá, ouvia aquela coisa que nem abria a Bíblia, né? Eu não tinha nem Bíblia nesse tempo. Mas eu buscava Deus, eu sentia a necessidade de Deus. Sim, até por uma dificuldade, assim, de manter, talvez, a casa, né? Bastante dificuldade, né, Sim, irmã? Muita dificuldade, né? Porque as crianças pequenas tinham que trabalhar. Teve um tempo que eu trabalhei de noite, né? E eu tinha que deixar eles em casa, chegavam à meia-noite em casa. E aí eles já estavam em casa, né? Nesse período, um já cuidava do outro? A maior já cuidava dos menores, né? A maior tinha... Acho que quando eu separei, ela tinha uns 13 anos. O outro, uns 10, 11, por aí. E foi baixando, né? A menor tinha 3, eu acho. Ó, Senhor. Eram 4, de 2 em 2 anos de diferença de idade, né? Mas que batalha, irmã. Então, tu tiveste já isso com 30 anos de idade que tu tinhas. Sim. Eu ia fazer 30 anos em outubro e me separei em setembro, então eu não tinha completado os 30 ainda. Do primeiro casamento. Né? E aí, irmã, tua vida aconteceu assim até com... Que idade tu foste conhecer Jesus, assim, eu vim conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo com 42 anos. Mas enquanto isso, eu ia na missa, depois fui nas algumas denominações, mas eu não me batizei denominação. Eu me batizei depois em outra denominação, mas foi quando eu decidi no meu coração que eu não queria mais ser como eu era. Algumas coisas que eu fazia, mas eu fazia assim na ignorância, e eu não gostava do que eu fazia. Tu chegaste à conclusão eu cheguei à conclusão que aquela vida, aquilo que eu vivia, não era o que eu queria, não era o que eu gostava, eu precisava de Deus. E aí, então, eu fui numa denominação num domingo, fui convidada e na outro domingo já me batizei. E aí levou 7 meses eu fiquei nesse lugar. E aí uma irmã me convidou para vir aqui. Mas eu fui levando, né? Aí um dia eu decidi vir. A coisa estava tão feia, tão apertada, e eu decidi. Era lá no Pinheiro Machado, né? Ela te convidou para vir ao culto. Para vir no culto, que era no cinema.
E aí eu resolvi ir no culto no cinema. Mas eu fiquei, assim, muito encantada. Eu descobri coisas no primeiro dia que eu não sabia que existia a minha vida toda. Eu não sabia que eu era pecadora. Não sabia que aquelas coisas que eu fazia era pecado. Quanto tempo faz isso, irmã? Isso faz, eu tinha 42 anos, hoje eu estou com 66. Ora, tem uma trajetória Tem já mais com de Jesus. 23 anos, né? A minha Sim. filha menor, depois eu casei de novo, tive outra filha, né? E a menor dos 4 tinha 12 anos tinha 13 anos quando a mais moça nasceu. Elas eram 12 anos de diferença. Aí eu comecei de novo, aí eu tive outra filha, né? E aí essa minha filha menor, ela tinha 5 anos quando eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ela passou a frequentar contigo, irmã. ela e a minha neta, porque eu criava as duas, né? Que é a Sim. Rafaela, tu conhece, Sim. né? E aí eu morava lá na Poste Verde e vinha em tudo que tinha na igreja. Eu só ia em casa para pegar ela, para levar para o colégio, e depois para pegar do colégio e voltar para a igreja. Que eu fiquei 2 anos empregada, o Senhor não permitiu que eu trabalhasse logo que eu conheci o Senhor. E aí a coisa apertou, eu só buscava Deus, né? E a gente sabe, né, irmãos, pela palavra, que quando Deus aperta uma pessoa é porque Ele quer que ela se aproxime dele, né? Sim, E foi isso que aconteceu contigo, né, irmã? foi isso que aconteceu. E graças a Deus, pela luz do Senhor, assim, eu entendi. Quando eu vim para a Igreja de Jesus Cristo, eu entendi. Eu buscava emprego, eu sabia que estavam precisando de pessoa para trabalhar em tal lugar, eu ia lá e não abria para mim. E outro ia e pegava. E eu não. E aí eu entendi que Deus não queria que eu trabalhasse naquele tempo, que Ele queria que eu buscasse Ele. E aí eu fiquei esse tempo todo buscando o Senhor. Foi um tempo em que o Senhor te separou Isso. para aprender. Isso foi um tempo que o Senhor me separou para aprender, para depender dEle. E hoje eu ainda estou aqui, né, irmã? Porque tudo que é experiência, tudo que eu vivi com o Senhor, que eu aprendi do Senhor, foi que me segura até hoje. Sim, com certeza. E ali depois, então, já havias batizado, tu começaste a ter esse entendimento, assim, de coisas que provavelmente antes tu nem imaginava. Não, nem ter, imaginava. Né? Eu não lia a Bíblia, como eu disse, eu buscava Deus, mas eu não conhecia Jesus. Aí eu comecei a conhecer Jesus, né? Comecei a conhecer os planos de Deus, a vontade de Deus. Eu comecei a descobrir o que tinha dentro de mim, o que agradava a Deus, o que não agradava. E chegou um tempo assim, enquanto os meus filhos eram pequenos, minha família me ajudava. Eu trabalhava, eles reparavam, se faltava alguma coisa, ajudavam, né? Sim. Eu fui embora para Porto Alegre umas quantas vezes e voltei para Cachoeira. Eu criei eles lá em Porto Alegre, né? Depois, quando a Vitória, o pai dela é de lá, e aí quando a Vitória tinha um ano e pouco, e a Rafa acho que tinha 1 ano, aí eu vim embora com as duas pequenas, né? Sim. E aí eu fiquei aqui, e aí uns 3 meses depois eu arrumei emprego e comecei a trabalhar, e depois conheci o Senhor aqui, né? E aí a tua vida começou a se modificar, irmã, com relação a tudo, assim, ao teu trabalho, aos teus filhos, como é que passou a ser? Nesses 2 anos, assim, serviço fixo, eu não arrumava, mas de vez em quando aparecia um biquinho, alguma coisa para fazer, né? Ou a minha mãe me dava um troquinho, porque esses 2 anos, aí os mais velhos já estavam crescidos, já estavam na vida deles, mas aí eu tinha as 2 pequenas, que era a Vitória e a Rafa, né? Sim. As mais moças, aí era só eu e elas. E aí, assim, irmã, eu comecei a ter experiência com Deus. Eu vou contar uma coisa que parece pequena, mas que é muito importante, que eu me lembro. Logo que eu conheci o Senhor, né? Eu não estava trabalhando, mas de vez em quando eu arrumava alguma coisa para fazer e aparecia algum dinheiro. E uma vez eu fiz um trabalho, eu nem sei direito aonde, mas eu recebi um dinheiro. E aí na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu nem sabia que tinha que dizimar, que esse negócio tudo, assim, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo aqui, né? Sim. E aí eu peguei o dinheiro e o dinheiro não tinha trocado para tirar o dízimo daquela parte, né, que eu tinha recebido. Aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero tirar a parte que é do Senhor aqui. Eu vou no mercado, que aí eu ia comprar as coisas para as gurias, para a Vitória, né? Eu vou no mercado comprar as coisas para o Senhor, mas o Senhor não deixa eu gastar a parte que é do Senhor. E aí eu peguei um carrinho e fui comprando tudo que ela gostava. Enchi o carrinho de tudo que ela gostava. As coisas de criança, né? Sim. As gullidices, coisas de criança, coisas que eram necessárias, assim. E aí botei uma bolachinha a mais no carrinho. E eu andava naquele mercado por toda a parte dos corredores, vendo o que eu ia fazer, aquela bolachinha me incomodando. Eu disse, mas eu não preciso levar essa, eu tenho bastante coisa já, né?
acho que eu vou deixar essa bolacha. E aí resolvi deixar. Irmã, tu não acredita que se eu tivesse trazido aquela bolacha, eu tinha gastado o dízimo? Quando eu soltei a bolacha, ficou o dízimo certinho do que eu tinha dito para o Senhor, não deixou eu gastar o que era dele. Olha, irmãos, que bênção, que experiência já com o Senhor, né? A gente Isso percebendo início, a né? mão de Deus ali, né? É. E assim muitas outras, eu creio, E né, irmã? assim muitas outras, irmã. Porque uma mãe de família com vários filhos, tendo que enfrentar uma vida sozinha, assim, é difícil, né, irmãos? Para ver como Deus já vinha operando e moldando a vida da irmã Celi para que ela estivesse hoje com ele, né? E tu sente assim, irmã, que a forma como tu criavas os teus filhos, as tuas atitudes, aquilo ali, tudo modificou? Modificou, irmã. Eu, apesar de não ser do Senhor naquele tempo, eu nunca gostei de expor os meus filhos para ninguém, sabe? Quando eu tinha que chamar a atenção deles, que eu via que fazia alguma coisa que eu não gostava, ou se encrencava com alguém, eu não batia neles, nem xingava eles na frente de ninguém. Eu chamava para dentro de casa e explicava que não queria que fosse assim, que não devia ser assim, ensinava assim, né? Mas depois que eu conheci o Senhor, né? Teve um tempo na minha vida que eu decidia não depender de mais ninguém. Eu disse, Senhor, agora eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais depender de ninguém, eu quero depender só do Senhor. Eu não quero mais levar as minhas dificuldades, os meus problemas para minha família. Quero que o Senhor sempre me ajude a resolver. E foi assim, irmã. Eu decidi e eu nunca mais dependi de ninguém. E Deus te honrou. Deus me honrou. Aí eu tive outro casamento também, né? Depois também não deu certo. Aí eu saí. E aí eu decidi entregar de verdade minha vida para Deus, assim, e não depender de nada e nem de ninguém, só de Deus, sabe? Aí eu só trabalhava, comecei a trabalhar e eu já, pro fim, já não tinha mais as gurias em casa, já tinham casado, eu estava sozinha, fiquei mais de 10 anos sozinha, né? Mas voltando atrás, aí quando eu decidi nesse último casamento me separar e ficar sozinha, aí porque quando eu era casada, o meu dinheiro com do meu marido, não sei se a irmã está entendendo. Claro, perfeitamente, sim. Pode continuar. Aí eu dava para ele e ele era responsável. Ele administrava as Ele administrava, eu Sim. não gastava, eu não comprava, eu não fazia nada. Nesse período, vocês eram os dois cristãos. Sim, 2 cristãos. Aí, quando eu me separei desse, aí eu comecei a dizimar do meu dinheiro, porque aí eu não tinha ninguém para que administrasse aqueles recursos. E aí, irmã, eu comecei assim a devolver do meu trabalho ao Senhor, e Deus abriu tanta porta de emprego, a minha vida mudou, se transformou, porque de um jeito assim que eu não vencia o trabalho. Eu tinha que botar gente para trabalhar porque eu não conseguia. Tu diz assim, quando tu começaste ali a fazer os dízimos, que tu fizesse a organização sim, quando eu comecei a ganhar o dinheiro e eu a ficar com ele, que aí eu comecei a dizimar, a minha vida se transformou. Se mudou em tudo, na área financeira, em tudo, eu não dependia mais de pessoas, para nada, assim, sabe? Só dependia do Senhor. E o Senhor abriu porta de trabalhos, que quando eu me separei desse último casamento, eu saí com a roupa do corpo e a filha. Só, assim, pouca coisa, né? De cozinha eu tinha tudo, mas e uma cama de solteiro, nem roupeiro não tinha, porque eu deixei tudo. Teve que refazer tive que recomeçar ali, tudo. Mano. E em seguida, Deus abriu uma porta de uma casa boa, grande, maior, e eu consegui mobiliar toda a casa minha, e ainda trazer minha filha e ajudar ela. E comecei a trabalhar e não venci o trabalho. Em muitos lugares nessa cidade trabalhei, né? E aí eu tinha que até dar trabalho, serviço para outros, porque eu não conseguia vencer. Olha só, irmãos, que experiência, né? Porque às vezes os dízimos e as ofertas são um gigante, de repente, na vida de quem está assistindo. E como foi importante para a irmã essa fase da vida dela em que ela passou a dizimar e ter esse controle, né, na sua vida, como Deus mudou. E essa é a proposta do Senhor.
Às vezes a gente duvida, sabe, irmãos? Mas aqui está um relato que é justamente para a gente se fortalecer na fé de que vale a pena fazer aquilo que a palavra determina, né, irmã? Tu foste aí um exemplo prático e vivo disso. Sim. Se a gente obedece e faz o que Deus manda, Deus honra, porque Deus não falha, né? A gente é que falha. E aí, foi assim, irmã. E a partir dali, e depois tu tiveste o relacionamento não teve permanência no teu relacionamento afetivo, mas hoje tu tens um esposo que depois de acho que uns 10 anos sozinha, eu nem queria casar, né? Eu estava bem sozinha, eu queria ficar sozinha. Não tinha necessidade, para mim não tinha necessidade, né? Mas Deus abriu uma oportunidade, não foi eu que procurei, nem foi eu que quis, e vou dizer a verdade, até hoje eu luto para ser sozinha. Eu gosto de ser sozinha, mas... Como é que diz a palavra, né? Muitos propósitos há no muitos coração propósitos do há homem. no coração do homem, mas Deus é que sabe, né? Mas graças a Deus, Deus me deu um marido bom, um marido cristão também, e graças a Deus ele se batizou, aceitou Jesus antes de me conhecer, né? E ele se batizou e aceitou Jesus, e em seguida, assim, acho que no mesmo mês, ele já me conheceu, mas ele ficou 1 ano e meio sem me falar, eu não sabia que essa pessoa gostava de mim. Mas eu tinha ele como irmão e nem falava muito com ele, até não encontrava ele na rua assim e ia despistando, não queria conversa, sabe? Porque eu nunca fui muito de conversa, nem principalmente com homem. Depois que eu decidi que não queria mais homem, eu passava a rua para não passar perto de um homem. Aí atravessava a rua, assim, se eu vinha num lado da calçada e vinha homem, eu atravessava para outro para não ir passar perto, porque eu não queria. Sim, queria ficar só, na tua cabeça era ficar só. Na minha cabeça era ficar só. Mas aí, não sei, Deus arrumou, fez arranjo lá, e na hora que a pessoa depois de 1 ano e meio que ele veio falar, né, que queria casar, que gostava de mim, que tinha interesse de casar, eu levei 1 semana, assim, eu levei um choque, porque eu não esperava, né, irmã? Não, nem pensava nisso e não queria, eu estava bem sozinha. Não é que eu não esteja, eu estou bem hoje também, porque o marido que eu tenho, graças a Deus, Deus me deu um marido bom, sabe? Sim, ficou mas compreendido. É uma coisa, assim, mas não é era uma algo coisa que eu buscavas. queria, não era nada que eu buscava, né? Mas hoje eu agradeço, porque... E Deus tocou teu coração, como é que foi? Tu oraste, como é que tu resolveste? Aí ele ficou esse 1 ano e meio, assim, cuidando de longe, vendo nos cultos, eu passava perto de casa, via como é que eu vivia, especulava a minha vida para os outros, alguns irmãos já sabiam, né? E aconselhava ele para falar comigo, para decidir aquilo que ia dar, né? E aí foi que no final de 2019, eu acho, em dezembro de 2019, ele começou a mandar mensagem para mim. E aí eu, por educação, respondia, né? Mas aí eu comecei a ver, por que ele manda mensagem, boa noite, bom dia todo dia, né? Daí eu comecei a estranhar, tem alguma coisa errada nisso. E aí ele começou a ir no grupo lá em casa e terminava o grupo e ele não queria ir embora, ficava lá, né? Tu conhece, ele deu muita conversa, né? E eu de pouco assunto. Aí eu torcia toda vez que fosse embora, mas não mandava embora, né? Mas ele ficava. Olha aí, ó, irmão. Ficou assediando, né? Vamos ver se a irmã tem, né, um desejo aí. Assim, Deus passou a agir ali. E aí foi um determinado momento em que Aí foi na entrada de 2020, na véspera do ano novo, e ele ligou e mandou uma mensagem, combinou de ir num grupo, e a gente foi, só que não tinha o grupo, e aí ficamos conversando, né? E aí ele subiu lá em casa, no apartamento, ficou lá, e tava quase meia-noite, e eu disse, por que tu não vai embora, né? Eu fico em casa, eu vou ficar bem sozinha. Mas ele não queria ir embora, e não dizia por que ele queria começar o ano comigo, sabe, ali. Entendi. Aí chegou meia-noite, ele cumprimentou, disse que... Aí eu perguntei, mas por que tu tá aqui até essa hora, né? Porque... Aí ele disse, não, irmã, é que eu gosto de ti, faz 1 ano e meio, eu quero casar contigo. Olha só! Aí Senhor Jesus, e aí, meu Deus, eu não disse nada, né? Aí levou 1 semana, assim, eu orando, e ele todo dia conversando, aí a partir dali ele ficou ansioso, porque ele queria uma resposta, ele tinha medo que eu dissesse não, né? Sim. E na minha cabeça eu ia dizer não, né?
Aí chegou a hora, chegou o dia da gente conversar para dizer o que eu ia dizer. E eu estava preparada para dizer não, mas eu não sei o que houve, irmã, que na hora ninguém acredita nisso, mas na hora que eu ia dizer não, eu disse sim. Não, mas eu acredito sim, porque Deus tem um propósito, irmão. Sabe, na minha boca, sabe, no meu coração que era não, mas quando saiu na boca eu olhei para ele e eu não tive coragem de dizer não. Aí porque quando Deus sim. quer agir, ele move, né? E aí aí não levou nem menos de 20 dias, a gente casou. E eu nem conhecia ele, não conhecia nada. Só de assim, de vir na igreja, de passar na rua. E tá aí até hoje, com muitas lutas, né? Porque eu lutava, agora eu já tô aceitando mais, né? Mas no início eu lutava muito contra, né? Porque eu não aceitava, eu não queria ninguém na minha vida. E uma pessoa diferente do que eu sou, né? Sim. Acostumada, acomodadinha, assim, com as minhas coisas tudo em ordem. Tem caso que daqui a pouco chega uma pessoa, um homem ainda, né? Pra sim. tirar tudo do lugar. Aí foi bem difícil, mas... Mas é uma vida de parceria, né? É uma vida de parceria. Ele cuida de mim, ele é muito querido, ele é... Ah, Deus o livre. Eu é que sou chata, eu é que não tenho paciência, sabe? Mas um trabalha o outro, né? Um vai lapidando o outro no Senhor Ele me aguenta cheia de mania, porque eu sou cheia de mania com a casa, né? Meu principal problema é a casa, eu gosto de tudo muito em ordem, tudo muito limpo, muito organizado, e ele já não é assim. E aí, a única coisa que eu brinco, discuto, é que é o negócio disso aí, que bota as coisas, que pega as coisas e não bota no lugar, que abre uma porta e não fecha, coisinhas, né? De casa, de família, assim. E o convívio com os filhos, irmã? O convívio com os filhos é bom. Aí até a mais moça chama ele de pai. Olha! Ela tem hoje 28 anos, ela fez, né? E agora até domingo a gente foi na casa dela e ela chegou lá e todas as vezes que ela vê ele, ela chama ele de pai. E ele é como um pai mesmo, ele considera os meus filhos pai. Ele não tem filho, né? Até a minha neta, se tiver que ajudar, se tiver que... Qualquer um, ele não tem problema. Ele disse que se ele ama a mãe, tem que amar os filhos. Olha, que bacana, gente. Que importante, né? Quando Deus toca, assim, o coração. E claro, né, irmã? O matrimônio sempre é um desafio para que Deus opere tanto numa vida como na outra, né? Sim, Deus trabalha isso nos que dois, a gente está vendo que Deus está fazendo dentro do lar de vocês, né? Mas os dois ali buscando o Senhor, os dois interessados em crescer, né? Sim. Isso que é importante, né? A nossa alimentação espiritual. A gente já vai para 5 anos junto, né? Eu no quarto mês eu já tinha mandado embora, mas não foi, né, irmã? Aí foi relevando. E aí eu tenho uma palavra sempre que eu gosto muito, né, que tem aqui em Provérbios, que diz reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Aí eu vejo, né, que tudo na minha vida acontece porque Deus quer, né? Eu tenho que reconhecer que Deus é que tudo que acontece é propósito de Deus, é vontade de Deus, mesmo que não seja a minha vontade, é a propósito de Deus. Então eu tenho que reconhecer que Deus está no controle de tudo, que não posso fazer o que eu quero. Com certeza. A gente é acostumado aí a ouvir através do Ministério da Palavra, nas mensagens, nas coisas, e diz, né, se Deus botou na tua vida, tu não tira, deixa que Deus faça. Exatamente. E aí eu já tentei fazer, já tentei mudar pela minha força, já tentei sair fora pela minha força, e eu sei que Deus, eu sei que esse casamento, que essa união é de Deus. Amém. Mas mesmo assim a gente tem um desejo de mudar a pessoa, né, irmã? Seja filho, seja pai, seja com quem a gente convive, a gente tem esse desejo de querer mudar os outros para que eles sejam do jeito que a gente gostaria que fosse, mas na verdade o nosso jeito também né? Não é. Eu digo também que a mais difícil sou eu, não é ele. Eu é que preciso mudar. Deus acerta com cada um vai dar conta de si para Deus, né? Mas eu é que preciso aceitar e mudar. Esse é um ponto importante, né, irmã Celi? Que quando cada um reconhece que é um problema, que é o problema, ali fica fácil de resolver. Sim. O problema é quando a gente quer jogar para cima do outro, sempre acho que o outro é culpado e que tudo é o outro. Não, eu não penso assim. Eu sei que ele é um bom marido, ele é responsável, ele sustenta a casa, ele é amoroso comigo, ele me respeita, sabe? Não tenho, a única coisa que eu reclamo é que eu sou chata é com a casa, eu não tenho mais nada para reclamar disso, sabe? Glória a Deus. Que coisa bonita ouvir, assim, o testemunho da irmã Celi. E eu costumo fazer uma pergunta, assim, irmã, porque eu penso isso sempre na minha vida, sabe? Se tu olhas hoje para trás, assim, e tu gostaria, assim, tu tem desejo, tu tens
uma vontade de ser como tu eras antes Não, de Jesus? de maneira nenhuma, eu não tenho. Eu agradeço a Deus por até hoje foi um dia, mas geralmente quase todos os dias eu oro para Deus. Deus não me entrega os ídolos do meu coração. Amém. Não deixa eu fazer o que eu quero. Frustra tudo aquilo que não é da tua vontade na minha vida. Eu não quero ser o que o Senhor não quer que eu seja. Amém. Eu não quero. Eu sempre estou pedindo que o Senhor não permita que eu faça o que eu penso, que eu faça o que o meu coração queira, que eu venha ouvir aquilo que agrada o coração e eu quero continuar na mesa do Senhor ouvindo a verdade. Amém. Isso é muito bom. Irmã, gostaria assim que tu deixasse então as tuas considerações finais aí pro teu compartilhar de hoje. Eu agradeço, né, a irmã por ter me chamado. Espero que essa entrevista, que essa conversa edifique alguém, né? Porque a gente, às vezes, tá lá, foi convidado e fala, mas o que eu vou falar, né? Aí tu programa um monte de coisa para falar, tu chega aqui, tudo é diferente que tu queria falar, que tu ia falar, né? Porque Deus é que está no comando de tudo. Então, é entregar a vida para Deus, não ter ansiedade, não ter preocupação, não ficar racionalizando nada. Entrega o coração para o Senhor. Ali naquela palavra ele diz, confia no Senhor, entrega o teu coração para Ele e o resto Ele fará, não tem que me preocupar com nada. Eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer para onde Deus me tirou. Eu estava perdida, estava no lago de fogo. Eu não sabia de nada dessas coisas, eu não sabia nem o que era pecado. Eu vivia num mundo à era e sem saber o que ia acontecer com a minha vida. Hoje eu tenho a direção. Hoje eu sei o que agrada o Senhor e para onde eu vou. Antes eu não sabia. Amém. Né? E é isso que eu espero, assim. Eu tenho o maior prazer de falar das coisas do Senhor. Para mim é a melhor coisa. Eu não tenho muita conversa, eu sou bem quieta, eu não sou muito de conversa. Mas quando toca em falar e compartilhar as coisas do Senhor, eu gosto de compartilhar. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei o que Ele está fazendo. Eu sei que nada me falta. Eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho mais do que eu penso, sabe? Glória a Deus, e eu irmã. vejo, assim, uma coisa que me segura muito, me segura no Senhor também, é ver o mover de Deus, o fluir de Deus na minha vida e no corpo de Cristo, sabe? Porque às vezes, muitas vezes, que nem aconteceu ontem, geralmente é assim. Ontem teve o Café com Cristo, sempre eu ouço de manhã, né? Sim. E aí ontem não deu porque a minha neta levou as crianças dela para ficar comigo, não era nem 8 horas, e aí onde entra a criança, entra agito, né? Não tem como a gente se concentrar. Ela foi no médico e deixou as crianças lá. E aí eu deixei para olhar o Café com Cristo, então, como o César tá viajando e eu estava sozinha, e aí era só uma irmã que ia lá, eu deixei para olhar o Café com Cristo na hora do grupo. E eu nem tinha visto nada ainda. E eu já tinha, no dia que a irmã me convidou para vir aqui, o Senhor já tinha me dado essa palavra aqui, que eu devo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu sempre estou buscando essa palavra e lembrando dela, né? E aí, na hora da oração, eu li essa palavra no horário ler. E na hora da mensagem, falou exatamente isso aí, que é guardar a palavra do Senhor, que é buscar o Senhor, né? Testificou na palavra ali. E aí eu vejo o mover do Senhor, né? Que às vezes, assim, eu oro de manhã, às vezes eu nem vi nenhuma mensagem ainda. Nas primícias, que agora eu já não dou tão cedo, porque eu não trabalho, dou a hora que eu acordo, né? Sim. Aí eu oro, eu leio a Bíblia, eu oro, porque eu sempre oro em cima daquele texto que o irmão Cristiano manda. Eu leio aquele texto e leio e oro em cima dele, confessando os pecados e pedindo, né? Para Deus fazer o que tem que fazer, e orando pela igreja, por todos. E aí eu vejo que, às vezes, depois que eu oro, depois que eu faço isso, eu vou ouvir alguma mensagem, eu vou ler alguma coisa, eu vejo que aquela oração que eu fiz ali, ou aquela coisa, aquele compartilhar que eu tive com o Senhor ali, está nas mensagens lá. Amém. E aí, então, eu vejo que isso me segura muito no Senhor, porque eu vejo que é Deus se movendo pela misericórdia dele, porque eu não sou perfeita, eu não faço as coisas como deve ser feita. Eu nem busco o Senhor como devo buscar. Mas, graças a Deus, estou aqui pela graça dele, né? Amém. A gente vê que é um Deus orgânico e vivo, né? Irmã Celi, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, irmã. Peço a Deus, assim, que esse testemunho venha edificar muitas vidas, em nome de Jesus. E que sejam todos abençoados. Muito obrigada pela audiência. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Janela do Céu.